Fala galera, voltando aí mais uma vez para a gente continuar com o nosso estudo da Lei 10.261, perfeito? Olha só, vamos lá. Do procedimento disciplinar, disposições gerais. Vem aqui, artigo 268. A apuração das informações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurado contraditória e ampla defesa. É óbvio, tá? Tanto na sindicância quanto no processo administrativo, contraditória e ampla defesa, artigo 555 da Constituição Federal. Será instaurada a sindicância quando falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Então, se fala em sindicância, quando se tratar de repreensão, suspensão ou multa. Processo administrativo disciplinar é o quê? Quando se tratar de demissão ou cassações. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão a bem de serviço ou cassação da disponibilidade ou da aposentadoria, tá bom? Conforme eu falei com vocês, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado, confirmado na carreira. Vamos lá. Da sindicância. São competentes para determinar a instauração das sindicâncias as autoridades lá do 260 que a gente já viu. Instaurada a sindicância, o Procurador do Estado que presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal, justamente para que ele possa comunicar o servidor daquela instauração, para que ele possa contraditar e amplamente se defender. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nessa lei complementar para o processo administrativo com as seguintes modificações. Vamos lá. O que eu aplico tanto para o processo administrativo e para a sindicância? A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. A sindicância ela tem que estar concluída no prazo de 60 dias. Lembre-se, aquela averiguação preliminar até 30 dias, tá bom? Aqui até 60 dias. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para sua decisão. Perfeito? Calma aí. Perdão, apertei demais aqui. Vamos lá. Para sua decisão. Então, prazo de 60 dias e até 3 testemunhas, tá bom? Do processo administrativo. São competentes para determinar as autoridades lá do artigo 260. E aqui, ó, a gente continua. Não poderá ser encarregado da apuração nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Se você parar para prestar atenção, até agora ele só falava em 2º grau aqui dentro da legislação. Quando se tratar do PAD, ele fala até o 3º grau. E a gente faz uma menção à súmula vinculante número 13, tá? Inclusive do cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante, do acusado, bem assim, subordinado desse. Ou seja, o que eu quero que você preste atenção? Tanto o 3º grau em linha reta, em ascendência, descendência, em linha colateral ou por afinidade, tá bom? Que é o que vem para mim através do meu cônjuge. A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente o impedimento que houver. Ou seja, isso é um dever, perfeito? Comunicar esse impedimento, justamente para não influir naquele processo administrativo. Tá? Ele deverá ser instaurado por portaria, como a gente já viu lá atrás, tanto ele quanto a sindicância, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Então, vamos lá. Eu tenho 8 dias do recebimento para instaurar, perfeito? E a partir do momento, não da sua instauração, mas a partir do momento que eu citei o acusado, eu tenho um prazo de 90 dias para concluir. Isso daí vai cair na tua prova. Ele vai falar que a partir de 8 dias da é 90 dias a contar da instauração. E não, é a contar da citação do acusado. Tá bom? Vamos lá. A portaria deverão constar o nome, a identificação do acusado, a infração que lhe é imputada, perfeito? A descrição sucinta dos fatos, as normas que foram infringidas e a penalidade mais elevada que em tese seria cabível, para que ele possa produzir a sua defesa e se preparar para aquilo ali.
Tá? Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico o relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para o término dos trabalhos. Ou seja, os prazos dentro de um processo administrativo, eles não são fatais, tirando o prazo prescricional. Entendeu? Diferentemente do processo judicial, quando você perde um prazo, quando você perde o prazo de algum determinado ato, você vicia aquele processo, você tem o arquivamento dele, aqui não, ok? Mas é lógico, se der causa, aquela perda do prazo, se tiver infração disciplinar, responde por isso. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado à autoridade que determinou a instalação do processo. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para a audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Ok? O mandado de citação deverá conter cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado, lembrando que a defesa técnica ela não é obrigatória, só se ele quiser. Tá? Data, hora, local e oitiva do denunciante, se houver, que deverá acompanhar pelo seu advogado do acusado. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Aqui, ó, informação de que o acusado poderá arrolar as testemunhas e requerer provas, lógico, até o máximo de, aqui, ó, pelo prazo de 3 dias, após a data designada para o seu interrogatório. A advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como a inassiduidade. Lembrando a vocês, tá? Não é qualquer penalidade de demissão, é só a penalidade de demissão no que diz respeito ao abandono, mais de 30 dias, ou inassiduidade habitual, mais de 45 interpolados no prazo de 1 ano, conforme eu coloquei lá atrás para vocês, tá bom? Qualquer outra penalidade, ele só pode pedir exoneração se no final resultar que ele é inocente ou a penalidade seja de advertência ou suspensão, ou perdão, de repreensão ou suspensão, porque fora isso, ele vai ser demitido, tá? Porque quando ele pede exoneração, não consta nada na ficha dele. Agora, quando ele é demitido, vai ficar constando lá na ficha dele. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente onde possa ser encontrado, tá? Se ele estiver lá, o superior dele vai fazer a citação. Caso contrário, aonde quer que ele seja encontrado. Não ser encontrado no seu local de trabalho ou no endereço constante do seu assentamento individual, furtando-se o acusado a citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Então vamos lá. Eu tenho 2 dias antes do interrogatório para citá-lo pessoalmente. Se ele estiver em local incerto e não sabido, se eu não conseguir achar ele, eu vou publicar aqui, ó, pelo menos 10 dias antes, uma única vez no edital, que é a citação por edital. Tá bom? Vamos embora. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Ou seja, ele vai ser interrogado, vai ser ouvido com relação à sua denúncia. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo, ok? O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado. Poderá ter ciência das declarações que ele houver prestado. Ele não vai estar lá na hora que o denunciante vai estar prestando declarações, correto? Mas antes do seu interrogatório, ele pode pedir, ele tem direito a tomar ciência de tudo aquilo que foi falado ao seu respeito, tá? Pelo denunciante, tá bom? Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada a sua revelia, prosseguindo-se nos demais termos do processo, tá? Ou seja, continua com o processo adiante. O acusado revel será nomeado advogado dativo. Pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, lá no artigo 281, ainda que ele não tenha comparecido, que ele seja revel, né, o que vai acontecer? Vai ser nomeado um advogado dativo para produzir a defesa dele, para que ele possa amplamente se defender e contraditar. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos nos termos do processo. Tá bom? Então ele pode constituir advogado? Pode, em qualquer momento, ainda que já tenha sido nomeado lá, determinado um dativo. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatório qualquer notificação. Tá bom?
o advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. A gente sabe o seguinte, que a falta de defesa técnica ela não invalida um processo. Isso aí é primeiro ponto. Porém, quando a lei determinar que seja necessário um advogado, esse advogado vai ser necessário. Entendeu? A gente tem até entendimento simulado a respeito disso, tá? Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará um advogado dativo. O advogado dativo é aquele que ele foi determinado para aquele caso ali em específico, beleza? Não houve acordo entre a pessoa que ele vai defender, o caso que ele vai defender, e ele. Ele simplesmente foi determinado, perfeito? O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir a sua defesa, conforme eu já expliquei para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou para apresentá-las, tá? Ele tem esse prazo de 3 dias para poder fazer isso. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Grava isso daqui, tá? Até 5 testemunhas eles podem arrolar, tá bom? O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas, tá bom? A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documento até as alegações finais, ou seja, as certidões negativas, perfeito? Seja administrativa, seja no âmbito penal, tá bom? É através disso que eu comprovo os antecedentes, porque tudo que o servidor faz vai ficar anotado, registrado nos seus assentamentos funcionais, tá bom? Até a data do interrogatório será designada audiência de instrução, perfeito? Olha só. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Tá bom? Essa é a ordem. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Tá bom? Parágrafo, vamos lá. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo ou do acusado, exceto quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então vamos lá. Eles podem ir lá depor? Podem. Agora, eles podem se eximir de depor se tiverem nessa qualidade. Perfeito? Salvo se não tiver nenhuma outra possibilidade. Eu tenho que ouvir o sogro. Aí, beleza, ele vai ser ouvido. Fora isso, ele pode se eximir de depor. Tá bom? Se o parentesco das pessoas referidas for com denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção do artigo. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência de que se refere ao artigo 262, mediante comunicação do presidente. Ou seja, se ele tiver uma justa causa, aí é compreensível. Agora, sem justa causa, aplica-se o disposto lá no 262, tá? O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede do seu exercício terá direito ao transportes e diárias, na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatório para esse efeito à autoridade de domicílio do depoente. O que é isso? Ou, se ele tiver que ir lá naquela localidade, que é diversa da onde ele está lotado, para prestar aquele depoimento, ele vai receber diária de indenização de quê? De transporte, perfeito? Aqui, ó, terá diária de transporte. Tudo bem. Agora, a não ser que seja expedida uma carta precatória, ou seja, manda um documento diretamente para a chefia desse cara, e aí o que vai acontecer? A chefia desse cara vai fazer a oitiva dele lá dentro. Entendeu? Vamos lá. São proibidos de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício, profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. O que é isso? Por exemplo, o próprio advogado, ele não é obrigado a depor, perfeito? A não ser que o cliente dele fale, estou te eximindo, pode ficar à vontade, tá bom? Isso daqui é o chamado sigilo profissional, entendeu? Ele não é obrigado a depor, mas, se ele for liberado, perfeito, ele pode fazer isso tranquilamente. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim a carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Ou seja,
Mesma coisa acontece. Se tiver em localidades diversas, pede carta precatória, sempre pensando no menor custo que aquilo ali vai gerar para a administração pública ou para as partes envolvidas, tá? Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Ou seja, na carta precatória vai ter um resumo do que está acontecendo e as perguntas que devem ser feitas àquela testemunha, entendeu? E falar que ela tem que ser, e falar da necessidade da presença do advogado. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento, ou seja, ele continua sendo instruído, e a precatória fica aguardando lá, ela voltar lá com a devida oitiva da testemunha. Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até o final da decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Ou seja, o processo prossegue seu curso normal, dentro da instrução, e fica aguardando a precatória. Tá bom? As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independentemente de notificação. Ou seja, independentemente de notificação, elas vão comparecer à audiência. Tá? Deverá ser feita a notificação, deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Ou seja, ela vai ser notificada. Perfeito? Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independentemente de notificação. Ou seja, ainda que eu tinha outra testemunha notificada, eu levo a outra porque eu entendo que é mais adequado. Tá bom? Em qualquer fase do processo, poderá o presidente de ofício ou a requerimento da defesa ordenar diligência que entenda conveniente, justamente para melhor fundamentar e instruir aquele processo. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Ou seja, qualquer informação que seja necessária à instrução do processo, elas podem ser solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica. Eu solicito diretamente para aquela autoridade, por exemplo, tem o servidor X, eu preciso de uma informação que está com ele, eu não preciso ir ao chefe dele para poder pedir para ele, eu vou direto para ele. Perfeito? Entendeu? Essa celeridade imposta aqui. Vem. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente requisitará, observando os impedimentos lá do artigo 275 que nós já estudamos, perfeito? Tá? Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente, ou seja, fica lá na repartição competente, tá bom? Não vai ser retirado de lá. Será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Ou seja, se ele pedir vista dos autos para tentar obstaculizar algum procedimento referente à instrução, não pode. Se não prejudicar, ele tem vista dos autos, tá bom? A concessão de vista será obrigatória no prazo para a manifestação do acusado ou para a apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial. Tá? Se ele tiver que se manifestar ou oferecer o recurso, aí a vista é obrigatória. Não corre prazo senão depois da publicação que se referiu ao parágrafo anterior, desde que os autos estejam efetivamente disponíveis à vista. Ou seja, só corre o prazo para a defesa, só corre o prazo que for determinado para a manifestação, entendeu? Depois que for disponível o processo. Perfeito? Os autos para quem de interesse. Foi concedida aquela vista. Então não adianta nada. Eu vou lá, abro um prazo para que seja produzida a defesa, mas a pessoa envolvida não tem acesso aos autos. Como é que ele vai amplamente se defender? Como é que ele vai produzir a sua defesa? Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição mediante recibo durante o prazo para a manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade de despacho motivado. Ou seja, ele pode retirar o advogado? Pode. Mediante recibo, ele vai lá anotar no papelzinho lá que ele está com aquilo ali, deu o recibo, que ele está com os autos. Agora, isso daí pode ser obstaculizado o quê? Se tiver alguma circunstância que leve a acreditar que aquilo ali não é bacana, que não seria ideal,
Entendeu? E justamente o quê? Se tiver alguma coisa, alguma documentação, algo de difícil restituição dentro dos autos, aí sim. Tá bom? Vamos lá. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Ou seja, se o que ele pediu for totalmente desnecessário para os autos, pode ser indeferido. Tá? Se uma prova é ilícita, pode ser indeferida. Se ela é impertinente, que não tem nada a ver com aquilo ali, pode ser deferida. Se ela é desnecessária, isso daí já não é mais necessário ao processo, ou protelatória, só para empurrar para frente com a barriga. Perfeito? Elas podem ser indeferidas. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de um novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade para defesa. Tá? Lembre-se, se eu tenho fatos novos, ou eu abro um novo procedimento, ou então eu adito o procedimento atual. Mas a partir do momento que eu aditar o procedimento atual, eu tenho que novamente oferecer os prazos para que ele possa tomar conhecimento de tudo que for imputado a ele e amplamente se defender, juntar o prazo para poder juntar documentos aos autos, perfeito? Para chamar suas testemunhas, se ele entender necessário, tá bom? Encerrada a fase probatória, dar-se vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Quero que você sublinhe isso daqui, ó. Alegações finais, 7 dias, tá? É o prazo que ele pode jogar simplesmente isso daí na tua prova, dizendo que o prazo das alegações finais são de 10 dias, 3 dias, 5 dias. Você já percebeu que a gente já viu vários prazos aqui, correto? E ele pode fazer uma confusão na tua cabeça que você não vai dar mole com relação a aí, porque tu é caveira, ok? Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Ou seja, não foi ninguém apresentar a alegação final, ele vai nomear um dativo. Perfeito? Ainda que outro advogado tenha sido nomeado lá dentro do inquérito, tá bom? Do inquérito, dentro daquele procedimento dos autos. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação da alegação final. Perfeito? Então, eu tenho um prazo de 10 dias para fazer o relatório a partir do momento que a alegação final ela foi feita. E o relatório ele deve descrever, em relação a cada acusado separadamente, as irregularidades que foram imputadas, as provas colhidas em razões da defesa, propondo a absolvição, a punição, perfeito? E a pena que entender cabível, sempre de forma fundamentada. Você nota que esse relatório não é feito pela autoridade que aplica a penalidade. Ele é feito pela comissão daquele processo. E esse relatório é encaminhado para a autoridade competente. Por isso que ele tem que ser o mais preciso possível, indicando quem é quem, o que cada um cometeu, quais foram os artigos e o porquê. Porque ele é mandado para a autoridade competente. Perfeito? Lembra também que o relatório ele tem que conter qualquer ele deve conter sugestão aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. O relatório deverá conter também sugestão de quaisquer outras providências de interesses do serviço público, perfeito? Qualquer coisa que seja do interesse. Relatado o processo será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração. Perfeito? Eu mando para a autoridade que determinou a instauração aquele relatório, porque não compete à comissão que conduziu aquele processo, aqueles autos, aplicar a penalidade. Ele simplesmente conduziu os autos e manda para a autoridade que determinou. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência sempre que necessária. Esclarecimento 2. Fatos, ou seja, o fato daquele processo já estar relatado, porque a comissão entendeu que ele já estava findo, não impede que a autoridade responsável, uma vez recebendo ele, ela possa determinar uma diligência que ele entendeu ser cabível, entendeu? Determinada diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá o prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Lembre-se, toda vez que eu tiver qualquer diligência que possa influir na decisão, eu tenho que abrir vista para o interessado, para a pessoa que está respondendo, para que ele possa amplamente se defender e contraditar os fatos que lhe são imputados. Perfeito? Que já chegou no final, ele produziu alegações finais e a autoridade competente entendeu que tinha uma diligência cabível, faz a diligência e não dá ciência para ele se manifestar, eu estou ferindo o contraditório à ampla defesa. Entendeu? Ainda que ele já tenha produzido alegações finais.
Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Então, vamos lá. Foi o chefe imediato que determinou fazer a instauração daquele processo administrativo. Só que ele entendeu que não lhe compete a aplicação daquela penalidade. Então, o que ele faz? Ele encaminha para a autoridade competente, justificadamente, correto? E aqui, propondo qual seria a penalidade aplicável para quem seja, de fato, a autoridade competente. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. A autoridade que proferir a decisão determinará os autos dela decorrente as providências necessárias à sua execução. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Isso daqui é certo, tá bom? Sempre vai lá para o Registro Funcional do Servidor. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da prestação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo dele figurar. Todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Ou seja, se não está dentro do processo, tem que ter pelo menos a cópia dele lá dentro, tá bom? Constará sempre dos autos a sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado, tá bom? Então tem que ter a folha de serviço dele lá com tudo aquilo relacionado. É como se tivesse um processo criminal que lá dentro tem a folha de antecedentes criminais. É isso aqui que eu vou ter, a folha de serviço lá do servidor. Quando o funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente inquérito policial. O que ele faz? Ele retira a cópia e manda cópia para a autoridade competente instaurar um inquérito policial para poder apurar todas as infrações que ali de fato se configuraram como um crime, entendeu? Porque, por exemplo, ele cometeu uma infração administrativa que pode ser tipificada como uma concussão, como por exemplo, sei lá, um peculato, entendeu? Uma corrupção passiva. Então eu mando para lá para poder ser instaurado um inquérito. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Perfeito? É o inverso isso daqui, tá? As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Ou seja, vai ter aquela troca, entendeu? Olha, eu tenho isso daqui de provas, de documentos, toma. Ele tem aquilo no inquérito, a gente faz aquela troca justamente para que consiga concluir no tempo correto. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo, para que se configure, para que se tenha aquilo ali como prova da conduta delitiva. Tá bom? Vamos lá. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver fluído na apuração da verdade substancial ou diretamente da decisão do processo de sindicância. É defeso, ou seja, é proibido, fornecer à imprensa ou outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do procurador-geral do Estado. Então, é proibido. Quando fala defeso, é proibido. Em regra, é proibido fornecer à imprensa qualquer informação, salvo nos casos que ele acabou de narrar aqui no artigo 306, tá bom? Então, se você tem dificuldade com esse linguajar jurídico, se tu viu é proibido, anota aí. Se tu viu é defeso, tu anota o quê? É proibido, ok? Vamos lá. Decorridos 5 anos de efetivo exercício contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Então, o prazo é de 5 anos do término, entendeu? Do término do cumprimento da sanção. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para o nova investidura no cargo e função do emprego pelos prazos de 10 e 5 anos. Viu a diferença da demissão e a demissão a bem do serviço público?
entendeu? Aqui ele já estabelece os prazos de 10 e 5 anos, tá? Vamos lá. Do processo por abandono de cargo ou função. Você vai perceber que isso daqui é mais célere, entendeu? Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracteriza abandono do cargo ou função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor, atestado de frequência. Ou seja, eu não tenho uma marcha probatória, diferentemente do que acontece num processo comum, entendeu? Eu só tenho que estar aqui, ó, tá aqui, ó, a folha de ponto dele. Ele não veio durante 45 dias, faltas interpoladas, mais de 45 ou mais de 30 consecutivas, acabou. Viu como é que é bem mais simples? Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. É aquilo que a gente viu lá atrás. Não há de se falar em instauração de processo se antes da instauração ele fez o quê? Ele pediu a exoneração. Tá? Lembrando que é só quando se tratar de abandono de cargo ou inassiduidade que eu vou falar do pedido de exoneração antes dessa penalidade. Fora, se for qualquer outra hipótese de aplicação de penalidade de demissão, eu não vou falar em pedido de exoneração até o final. Você está me entendendo? Perfeito? Então cola comigo, olha no meu olho, vem para cá. Ó, artigo 310, extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar, olha só, notem, exclusivamente apurar abandono de cargo ou função, bem como a inassiduidade. Se o indiciado pedir exoneração até a data designada para interrogatório, por ocasião deste. Então, se até a data designada para o interrogatório ele pediu exoneração, o que eu faço? Ó, a administração fala assim, ó, graças a Deus, dá a exoneração para esse cara aí e libera, a gente não vai ter nenhum procedimento disciplinar. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável, ou seja, força maior, ó, ele não veio por força maior ou por alguma coação ilegal ou por algum motivo legalmente justificável. Fora isso, não tem o que arguir com relação ao abandono de cargo, à inassiduidade habitual. Perfeito? Show de bola? Vamos falar de recursos agora. Olha só, caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar a penalidade. Então, a decisão que aplicou a penalidade, eu tenho direito a recorrer, beleza? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, é o contraditório e ampla defesa sendo obedecido. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Então, a partir do momento que ele foi intimado, a partir do momento que teve a publicação oficial, 30 dias para fornecer a sua defesa. Do recurso deverá constar, além do nome, qualificação do recorrente e a exposição das razões do inconformismo, ele tem que falar o porquê que ele está inconformado com aquela decisão. E, lógico, a fundamentação legal para o seu pleito. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Nota comigo, ele vai ser apresentado para a autoridade que aplicou a penalidade. E ela tem 10 dias, ou eu reformo ou eu mantenho. Você está percebendo que isso daí tem aquele efeito do pedido de reconsideração? Que ele é dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão objeto de recurso? Está se ligando nisso? Então corta para cá, olha só. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Você está notando que de início, aquele pedido de reconsideração, se ele não for aceito, ou se eu aceitei ele em parte, automaticamente ele vai ser convertido num recurso hierárquico, que ele é remetido ao quê? A autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão. Então você está percebendo que eu não tenho o instituto do recurso do pedido de reconsideração, e depois do recurso hierárquico, eu tenho o pedido de reconsideração que converte-se em recurso hierárquico. Vamos lá, o recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Perfeito? Caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado de decisão tomada pelo governador do estado em única instância no prazo de 30 dias. Perfeito? Os recursos de que trata essa lei complementar não têm efeito suspensivo.
Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias e retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Então, olha para cá. Perceba que ele deixa claro que ele não tem efeito suspensivo. Qual é o efeito desse recurso? O efeito dele é devolutivo. Devolve-se o processo para reapreciação e aplica-se de imediato a decisão que foi dada nele. É por isso que uma vez entrando com o recurso, o cara já está na rua, ele recebeu a demissão, ele está na rua. Se lá na frente foi aceito o recurso dele, ele é reintegrado. Perfeito? Vamos lá. E a revisão? Cuidado, não confunda reconsideração com revisão, tá? Porque eu tenho um lapso temporal correto para eu entrar com um pedido de reconsideração. Agora, quando se trata de revisão, não. Porque ele diz aqui, ó, admitir-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, ou seja, exauriu a esfera recursal, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Ou seja, a gente tem a ideia do seguinte, a revisão, quando eu tenho fatos novos, desconhecidos à época da decisão condenatória, e que eles possam vir ao quê? A melhorar a situação do servidor. Ou então ele consegue comprovar que de fato existiram vícios que anulam a decisão que a ele for aplicada. A simples alegação de injustiça de decisão não constitui pedido de revisão. Óbvio, né? Não é fundamento. Olha, eu não estou satisfeito. Problema, parceiro. Senta e chora. Entendeu? Senta e chora. Vai estudar, vai passar para outro concurso. Porque tu não vai ficar me alugando aqui porque tu não gostou da decisão. Não será admitida a reiteração de pedido com o mesmo fundamento. É óbvio, tem que ser o quê? Fatos novos. Os pedidos formulados em desacordo com esse artigo serão indeferidos. Óbvio, se é o mesmo pedido, se ele só está insatisfeito, já vai ser indeferido, não há de se falar em apreciação. Isso não está ferindo o contraditório ampla defesa. Tá? A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Opa! Então você bota aqui, ó, não admite a reformatio impégios. Perfeito? Não admite a reformatio impégios. Eu só posso reformar se for para melhorar, para piorar não. Entendeu o que eu estou falando? Perfeito? Não admite a reformatio impégios. Artigo 317. A instauração de processo revisional poderá ser requerida, fundamentadamente pelo interessado, ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Ou seja, se pensa nessa situação, o servidor, ele foi demitido e morreu. Se ele foi demitido e depois ele morreu, não há de falar em pensão para a mulher dele. Mas se a mulher tiver acesso à sua companheira, cônjuge, teve acesso aos descendentes, a um determinado fato que era novo, eles podem entrar com esse pedido de revisão, esse pedido revisional, justamente por quê? Para que venha restituir todas as condições daquele servidor, daquele agente, vai que consegue uma reintegração. Perfeito? A gente muda tudo o padrão jurídico da situação. Tá? Lembrando que é sempre por advogado. Vamos lá. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com indicação daquelas que pretenda produzir, tá? A autoridade que aplicou a penalidade ou que tiver confirmado o grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Ou seja, aquela mesma autoridade vai ser a responsável, tá bom? Deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar do que resultou a punição do requerente. Ou seja, vou ter que ter um outro procurador. Perfeito? Porque aquele que em outrora conduziu aquele processo disciplinar que hoje está sendo passível pelo processamento de revisão, ele já pode ter aquela ideia engessada a respeito, entendeu? Então, para que não venha influir naquele processamento, vai ser por outro procurador.
Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para que, no prazo de 8 dias, oferecer o seu rol de testemunha e requerer outras provas que pretende produzir. Então, ele vai prosseguir em apenso aos autos principais. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nessa lei, no que diz respeito ao quê? Ao processo administrativo, ou seja, toda aquela parte de instrução eu sigo dentro do pedido de revisão. A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a classificação da infração, desde que para melhor, absolver o punido, modificar a pena, desde que para melhor, anular o processo, reestabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Ou seja, ele produzirá efeitos o que, gente? Ex tunc, ou seja, tem retroatividade, ok? Estamos juntos? Lembrando, não admite reformar para pior. Eu não posso reformar para pior, só se for para melhor, ok? O dia 28 de outubro será considerado o teu dia, amém, gente? Dá um glória, né? Porque tu vai ser o quê? Servidor público, é o teu dia 28 de outubro, ok? Os prazos previstos nesse estatuto serão todos contados por dias corridos. Perfeito? Não se computará o prazo inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado facultativo, ou algum que o expediente se encerrou de maneira mais cedo, perfeito? Para o primeiro dia útil seguinte. As disposições desse estatuto aplicam-se aos extraordinários, exceto que colidirem com a precariedade de sua situação no serviço público. Perfeito? Aqui, ó, disposições transitórias. Aplicam-se aos atuais funcionários inseridos, os interinos, as disposições deste estatuto, salvo que colidirem com a natureza precária da sua investidura, em especial as relativas ao acesso à promoção, afastamento, aposentadoria voluntária e as licenças dos itens 6, 7 e 9 lá do 181. Serão obrigatoriamente exonerados os ocupantes interinos de cargo para cujo provimento foi realizado o concurso. É óbvio que se eu tenho lá um interino naquele cargo, tive concurso, o que é que ele faz? Exonera, tira lá de dentro. Lembrando que exoneração não é penalidade, é uma mera regularização administrativa. Perfeito? E elas serão efetivadas dentro de 30 dias após a homologação do concurso. Prestem atenção, 30 dias após a homologação do concurso. Na tua prova ele vai botar que é 30 dias após a realização do concurso. Negativo. Perfeito? Dentro de 120 dias, proceder-se ao levantamento geral das atuais funções gratificadas para efeito de implantação do novo sistema retribuitório dos encargos por elas atendidos. Tá? Até a implantação do sistema de que trata o artigo, continuarão em vigor as disposições legais referentes à função gratificada. Perfeito? E aqui ele diz aqui, ó, ficam expressamente revogadas. Aí ele vai te dar todas as leis e os artigos que de fato foram revogados e vetados, que a gente já trabalhou aqui, perfeito? E aqui a gente encerra a nossa aula. Mais uma vez eu agradeço a sua presença até o final, que para mim é um sinal de extremo respeito tê-lo como um aluno aí do outro lado. A gente tem uma tela que separa a gente aqui. Mas não ache você que a gente está distante um do outro. Até porque a nossa função aqui é fazer com que o seu sonho se torne realidade. A gente não vende ensino, não vende educação. A gente vende a realização do seu sonho. E eu estou comprometido com isso. E acredito que você esteja também. Então conte comigo sempre. E acredito numa coisa, só não consegue aquele que desiste. Perfeito? Agradeço mais uma vez a sua presença. Papai do céu possa iluminar o teu estudo e acredite, a sua vitória está mais perto do que você imagina. Até a próxima aula. Tchau, tchau.